Todo final de ano nós fazemos as promessas para o ano que se aproxima. E as promessas campeãs são: primeiro, vou fazer exercício físico. Segundo, vou perder peso. E é exatamente por isso que nessa época do ano eu recebo muitas perguntas semelhantes a essa: vinho engorda? Neste vídeo eu vou responder se vinho engorda ou não engorda e por quê. Eu sou Maurício Ferreira, um apaixonado por vinhos, e aqui eu explico o maravilhoso mundo do vinho de forma simples e descomplicada, mas sem perder a profundidade. E eu não sou diferente de muitos, e desde a adolescência eu tenho um olho na balança e outro olho na barra de chocolate. Hoje as coisas mudaram um pouco, mas este olho ainda continua na balança e este na tacinha de vinho. A pergunta é marota: vinho engorda? Por isso vou responder primeiro de forma marota. Vinho não engorda, pois eu nunca vi uma garrafa de vinho barriguda. Quem engorda é aquele que exagerar no consumo de vinhos. Brincadeira à parte, preste atenção. Mesmo nos casos de consumo regular e moderado de vinhos, mesmo nesses casos pode haver risco de aumento de peso a longo prazo. Mas mesmo nesses casos, eu digo para você, não desista de tomar a sua tacinha de vinho e eu vou dizer nesse vídeo por quê. Não é preciso ser formado em nutrição para saber que o que engorda, o que faz ganhar peso, é simplesmente a ingestão de calorias em maior quantidade do que a quantidade de calorias que são gastas. Mas é o nutricionista que nos ensina que uma alimentação deve ser equilibrada e saudável, e não necessariamente uma alimentação deve ser somente de alimentos de baixa caloria, mesmo porque devemos estar de olho em alimentos de grande valor nutricional. Assim, às vezes, segundo os nutricionistas, é preferível você escolher um alimento um pouco mais calórico, mas que seja, por exemplo, rico em vitaminas, minerais e até mesmo em aminoácidos essenciais, que são aqueles que o nosso corpo não produz e obtemos simplesmente através da alimentação. E exatamente a partir desta ideia surgiu o conceito de alimentos funcionais, que são aqueles que têm a capacidade de produzir efeitos metabólicos, fisiológicos ou benéficos à saúde, quando consumidos regularmente e associados a hábitos saudáveis. Nesta linha de alimentos funcionais, mas aplicado ao vinho, quero trazer para você um trechinho de uma excelente pesquisa publicada na Revista de Agronomia Brasileira, volume 2, número 2, em 2018, por Douglas Andrés Urs. Ele se baseou em várias pesquisas e ele menciona os seguintes benefícios do vinho: prevenção de doenças cardíacas e circulatórias. Ainda, se bebido junto com a refeição, é o que mais traz benefícios para diabéticos. O vinho ainda é favorável ao combate da obesidade, propicia uma maior longevidade e qualidade de vida. O vinho cria barreiras para o desenvolvimento da demência. Ainda, a refeição acompanhada de vinho resulta em uma melhor digestão. O vinho possui efeito anti-infeccioso, propicia efeitos benéficos à saúde da mulher. São excelentes para a pele, pode prevenir a cegueira, possuem ação anti-inflamatória, podem atenuar as doenças pulmonares, além de ser uma bebida muito prazerosa. Mas muito cuidado! Embora o vinho possa proporcionar tantos benefícios, ele não é remédio, mas pode ser classificado como uma bebida funcional, que melhora as condições de saúde, desde que associado a uma dieta saudável e a exercícios físicos regulares. Quero dar para você então 2 motivos para você não desistir da sua taça de vinho, simplesmente porque pode ter uma alteração na sua balança. Os motivos são os seguintes: primeiro, o vinho traz benefícios à saúde. Segundo, o vinho é uma bebida muito, mas muito prazerosa. Então isso é um estímulo para que você tenha um consumo moderado. Sendo moderado, ele pode ser de longo prazo. E aí você vai ficar sempre de olho nos exercícios físicos e na sua alimentação. É o que eu procuro fazer. Vamos entender as calorias que existem em uma taça de vinho. O vinho possui pelo menos 2 elementos calóricos, o álcool e o açúcar residual. Lembrando que o álcool nada mais é que a transformação do açúcar do suco da uva em álcool por micro-organismos chamados leveduras. Se há uma transformação total de açúcar, nós temos um vinho seco. Mas preste atenção, a lei brasileira classifica o vinho seco, aquele que pode ter até
4 gramas de açúcar por litro. Significa que a fermentação não precisa ser total para que o vinho seja considerado seco. Acima nós temos o vinho meio seco, que tem aí de 4,1 gramas até 25 gramas de açúcar por litro. Acima ainda mais doce, com mais açúcar, nós temos o vinho suave ou doce, que tem de 25,1 gramas de açúcar por litro até 50 gramas ou mais de açúcar por litro. Então vamos ver quantas calorias tem uma taça de vinho. Lembrando que nós temos no vinho álcool e açúcar. O açúcar é considerado carboidrato e o carboidrato, cada 1 grama, são 4 calorias. Já o álcool é mais calórico que o açúcar, isto é, que o carboidrato. 1 grama de álcool equivale a 7 calorias. E o alimento mais calórico é a gordura. 1 grama de gordura são 9 calorias. Mas fique tranquilo, meu amigo, minha amiga, não tem gordura na sua taça de vinho. Quantas calorias tem então um vinho tinto, fino, elaborado com uvas europeias, que tem 13% de volume de álcool? Um vinho desse terá aproximadamente, sendo seco, em torno de 112 calorias. Lembrando que esse vinho seco pode ter até 4 gramas de açúcar por litro. Eu não vejo muito calórica uma taça de vinho dessa, mesmo porque 150 ml de vinhos é muito vinho. E o famoso pérgola suave de mesa, ele é mais calórico ou menos calórico que um vinho tinto, fino, seco? Veja só, o vinho suave de mesa é elaborado com uvas americanas, que tem uma qualidade um pouco inferior tecnicamente do que as uvas europeias, que é Cabernet Sauvignon, Chardonnay, esse tipo de uva e de vinho. Tanto que a graduação alcoólica de um vinho de mesa não passa de 10,5%, 10,6% de álcool. O álcool é em menor quantidade, logo tem menos calorias devido ao álcool, mas ele tem muito mais açúcar. E esse açúcar não veio da uva, ele é adicionado. Pode ver lá no contrarótulo que está lá, mosto de uva e açúcar. É adicionado aí 50 gramas, 80 gramas de açúcar por litro. Fazendo aí esse cálculo do açúcar e do álcool, nós teremos que 150 ml do vinho suave de mesa pérgola terá aproximadamente 120 calorias, mais ou menos 8 calorias a mais do que um vinho fino, tinto e seco. Embora eu tenha mencionado agora vinho tinto, foi um ato falho. Preste atenção, sendo um vinho fino e seco, não importa se ele é branco, rosé ou tinto, 150 ml terá sempre em torno de 112 calorias, desde que ele tenha um álcool em torno também de 13%. Então, a cor do vinho seco não interfere na quantidade de calorias que ele tem. O que vai interferir será o seu teor alcoólico. Assim, um vinho tinto, fino, seco, que tenha 14,5 de álcool, terá muito mais calorias do que um vinho mais leve de 12,5 de álcool. E afinal, qual é o vinho com maior teor calórico? Se você está preocupado com as calorias do vinho, eu diria para você tomar uma certa cautela com os vinhos fortificados doce, tipo vinho do Porto, porque eles têm muito açúcar e têm muito álcool. Veja só esse exemplo. O vinho do Porto Ferreira Tawny, ele tem 19,5% de álcool e tem 100 gramas de açúcar por litro. Mas preste atenção, este açúcar não foi adicionado como no vinho suave de mesa pérgola. Esse açúcar é da própria uva. E afinal de contas, quantas calorias tem uma tacinha desse vinho do Porto Ferreira Tawny? Uma tacinha de 150 ml. Ela terá 228 calorias, é quase o dobro do número de calorias de um vinho tinto seco. Perdão, é mais do que o dobro, porque o vinho tinto seco fino tem 112 calorias numa tacinha de 150 ml. E no vinho do Porto, a mesma taça, ele terá 228 calorias. Mas tem um detalhe, ninguém consome vinho do Porto em grande quantidade. Geralmente são servidas em tacinhas pequenas, 30 a 50 ml. Se você consumir 50 ml de um vinho do Porto, você terá aproximadamente 76 calorias. Não deixe de beber a sua tacinha de vinho simplesmente em razão das calorias ou por medo da balança.
A solução é desenvolver hábitos saudáveis que vão propiciar a você desfrutar de uma deliciosa taça de vinho. E a cada taça que você desfrutar será uma gratificação pelo seu equilíbrio e moderação no consumo de vinho. Se você gosta do canal e quer apoiar ajudando na manutenção, compre o seu Valeu Demais por cartão de crédito. É uma compra segura, feita diretamente com o YouTube a partir de R$ 2. E o YouTube transfere para o canal 70% do valor que você adquirir o seu Valeu Demais. Não perca o próximo vídeo, por isso eu convido você, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, quando eu postar o próximo vídeo, você vai ser notificado. O seu like é importante para mim, pois é uma indicação que eu estou no caminho certo. Gostou do vídeo? Compartilhe com seus amigos, porque o que é bom a gente divide. É uma satisfação sempre ter a sua companhia. Saúde para você, um forte abraço e até o próximo vídeo.